Deus tem chamado a muitos de nós a exercer a compaixão. Mas, afinal de contas, como eu posso aumentar a compaixão dentro de mim, para com as pessoas, para com as situações? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez mergulhando aí nesta palavra, para que esta palavra seja viva e eficaz justamente no nosso coração. Por isso eu quero partilhar com vocês a primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 12 ao 16, que já começa dizendo assim: Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, as articulações e medula. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa se ocultar diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Olha só, que interessante. Então, isso é a palavra. Porque a palavra fala de nós nos compadecermos daqueles que sofrem, justamente entrar nessa dinâmica. Mas se nós pensarmos que compadecer é viver com o sofrimento, passando também os mesmos sentimentos dentro de nós, de outras pessoas, nós vamos olhar para a realidade e vamos perceber que tudo isso pode causar problemas psicológicos. E não é à toa que alguns psicólogos vão recomendar um afastamento das situações de sofrimento. Por quê? Porque isso é um estresse, é uma força que humanamente muitas vezes é insuportável, não dá para aturar isso por muito tempo. Algumas pessoas têm a capacidade de aturar níveis de sofrimento, de angústia e de entrar na realidade dos outros com uma certa, vamos dizer assim, com um certo tempo. Bom, porém não é todas as pessoas e nem é aconselhável. Porém, Padre, mas a palavra de Deus está pedindo para nós nos compadecer. E aí você vai entender a diferença entre o homem psíquico e o homem espiritual. Você, olhando de forma psíquica, você vai entender que isso não é o bom caminho. E nós vamos ser sensatos de compreender que realmente pode gerar problemas. Mas quando você olha como um homem espiritual, você vê na vida dos santos, eles entrando em conflitos, em dificuldades, assumindo compaixão, colocando toda a sua vida, associando-se ao sofrimento daquelas pessoas e de repente, uma alegria. Um sofrimento pelo compadecimento, mas uma alegria de viver a palavra. Uma alegria de ver que era aquilo que Deus pedia a eles. Então, começam as contradições, porque o homem espiritual não pode ser compreendido pelo homem psíquico. Entende essa diferença? Por isso, a palavra, ela vem separar. Porque ela entra lá nas entranhas e vai fazendo as coisas estarem no nível correto. E aí dá luz e nada fica oculto. Se você usa somente a tua vida a nível psíquico, não entre neste momento, nesses caminhos de sofrimento, afaste. Mas se você quer e se você busca e percebe que Deus lhe dá o dom de entrar no momento e de aprofundar a compaixão, saiba que você vai precisar de armas espirituais, precisa de um olhar espiritual, precisa de se alegrar em viver a vontade de Deus e não simplesmente com os resultados. Começa uma diferenciação. O que continua a palavra? Ela vai dizer o seguinte: temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Ou seja, ela está dizendo, então, como que Jesus se compadece de nós? Porque ele sofreu junto. Por isso que quando você passa por uma crise de ansiedade, quando você encontra outras pessoas que passaram por aquilo, você sabe o que aquela pessoa está passando, que não é brincadeira, que não é coisinha qualquer e que não é simplesmente um mimimi, não, é difícil. E por isso você sabe compadecer-se dela, sabe rezar por ela, sabe carregar ela, e você precisa entrar
para que, associando junto a ela, ela possa sentir-se carregada, porque Jesus fez isso conosco, Ele assumiu. Ele assumiu a nossa realidade. Por isso, você que já passou por doenças difíceis como câncer, sabe bem o que é justamente passar por isso quando alguém vem me pedir oração. Eu quando passei pela doença da minha mãe e tive que várias vezes ir lá visitar na UTI, depois outras idas na UTI para fazer isso, eu já fazia isso antes, lógico, como padre, visitar as pessoas na UTI. Hoje a relação é diferente, porque ao entrar naquela realidade, Deus me deu a graça de sentir o que as pessoas sentem quando tem um parente justamente numa UTI. O que você vai fazendo é que a tua vida vai encaminhando para que você entre em várias realidades. Por isso, os teus sofrimentos se tornam fonte de graça para a vida de outras pessoas, porque você, quando aquelas pessoas que passarão pelos mesmos sofrimentos vierem a você, você sabe muito bem do que elas estão falando, daquilo que elas estão vivendo. E por isso a tua oração, o teu jeito de portar, o teu silêncio, as tuas palavras têm muito mais significado. Então, no fundo, como eu aumento a minha compaixão, a própria providência vai me encaminhando diante de tantos sofrimentos e angústias que justamente fazem que a tua compaixão se torne ainda mais real e mais profunda. Por isso, é pelas suas chagas que nós fomos curados. É por isso que é pelos seus sofrimentos que você vai se compadecendo de outros que sofrem pelas mesmas coisas. Pense um pouco sobre isso, porque em tudo dai graça ao Senhor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.